Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, gente, uma boa terça-feira para você que está aí ligadinho na TV Imaculada Conceição. Mais um dia estamos aqui com o nosso programa Sempre com Você. Esse programa que está sempre juntinho, coladinho e feito especialmente para você. E hoje nós vamos falar sobre a viagem que o Papa fez na semana passada aos Emirados Árabes, né? Esse momento histórico para a nossa igreja. E daqui a pouquinho, então, o Padre Adriano Stevanelli vai estar com a gente aqui para sabermos um pouquinho, gente, de como é que foi essa viagem, o que ela representa para nós, a questão do diálogo interreligioso. Aliás, temos feito diálogos interreligiosos aqui no nosso programa, tem sido muito legal, porque a gente pode abrir o coração para conhecer a realidade das outras pessoas, não é mesmo? E falarmos um pouco de fé, falarmos de religião e falarmos principalmente de unidade. Acho que é isso que o nosso mundo hoje está precisando, né? Menos julgamentos e mais unidade. Então fique ligado no nosso programa de hoje. Você sabe que se você quiser participar com a gente, o telefone é o 3349-1015 ou você pode mandar sua pergunta por mensagem de texto no 993470532. Quero lembrar vocês que quinta-feira tem sorteio no nosso programa. A Workstation ofereceu pra gente uma prestação de serviço que é uma formatação de um computador. Quer concorrer à formatação de computador? O telefone é o mesmo, 3349-1015. É só você mandar nome, telefone, bairro e falar assim, olha, eu quero concorrer à formatação do computador. Na quinta-feira a gente vai fazer esse sorteio aqui no nosso programa. E sexta também tem sorteio da pizzaria, né? Uma pizza da pizzaria do vizinho. Também você pode ligar. Então, se você quiser concorrer ao sorteio da quinta, fala que quer concorrer ao sorteio da formatação. Se for da sexta, concorrer ao sorteio da pizza da pizzaria do vizinho, tá bom? São dois grandes parceiros aqui do nosso programa. E, claro, a gente agradece porque a gente é construído todos os dias por vocês que são militantes, pelos nossos parceiros. Tem a Maria do Rocio, a Nancy Maia, né? São pessoas que apoiam o nosso programa e apoiam a nossa obra de evangelização. Então, bem-vindo ao nosso programa. Pode ligar para participar, pode ligar para colocar o nome para o sorteio. Durante toda a semana estaremos aqui ao vivo a 1h45. E quero convidar você agora, claro, como fazendo todos os dias, para rezar, né, gente? Entregando a nossa vida, agradecendo a Deus, porque estamos aqui. Mais um dia podemos estar aqui, mais um dia acordamos, abrimos os olhos. Para você é mais um dia ou menos um dia? A gente tem que olhar com um olhar diferente para a nossa vida, não é mesmo? Com mais perspectiva de vida, com esperança, né? Com expectativa também. Mas a gente tem que colocar a nossa expectativa e a nossa esperança em Deus. Porque muitas vezes a gente coloca a expectativa nas coisas que a gente está esperando uma resposta do homem e decepciona a gente. E aí na nossa caminhada a gente não consegue exercer, né? Fazer essa caminhada de uma forma mais confiante, porque a gente vai se decepcionando. Mas quando a gente coloca a esperança em Deus, até mesmo a nossa expectativa, que é impossível o ser humano não criar expectativa, né? Mas quando a gente coloca a nossa expectativa e a nossa esperança em Deus, nós acreditamos que se não deu ontem, vai dar hoje. Se não dá hoje, vai dar amanhã. Porque quando a gente faz isso, é sinal de que nós levamos a nossa oração ao céu, nós levamos a nossa esperança, a nossa intenção, tudo aquilo que está no nosso coração ao céu diante de Jesus. E sabemos que Ele mesmo não nos decepciona, que Ele mesmo nos ensina um caminho reto e que por mais que a gente caia, tropece, a gente está ali com Ele ao nosso lado para nos levantar. E quando a gente coloca a esperança no homem, a gente raramente tem expectativas e tem esperança de que vai dar certo. Porque a gente sabe que o homem não deve confiar no homem. E é por isso que eu quero convidar você hoje a confiar em Deus. Eu quero convidar você hoje a olhar a vida com outros olhos, com uma nova perspectiva, com uma nova alegria no teu coração. Graças a Deus, mais um dia estou viva, eu acordei mais um dia. Graças a Deus eu tenho emprego. Gente, essa semana agora que passou, ontem mesmo, quantas pessoas conversando comigo, falando, se você souber de um emprego, você me fala. Se você tem um emprego, louve e bendiga a Deus por isso. Por isso que eu perguntei no começo, para você é mais um dia ou menos um dia de vida? Você tem comemorado os dias de vida que você tem? Agradecido a Deus pelos detalhes, por ter acordado, por ter um emprego, por ter o que colocar na tua mesa, por poder curtir suas amizades, ter momentos de lazer, mesmo que simples, né? Porque os momentos da nossa vida, eles não são baseados pela quantidade de coisas que nós temos nele, mas pelas quantidades de pessoas, pela intenção com que as pessoas estão na nossa vida, aquelas que nos amam, que nos acolhem quando precisamos, né? Às vezes a gente não tem condições de um lazer, de fazer uma viagem num final de semana, por exemplo. Mas eu tenho a oportunidade de ficar ali juntinho com a minha família, assistir um filme. E por isso nós agradecemos a Deus. E por isso nós devemos louvar e bendizer a Deus.
Eu quero hoje colocar no teu coração a esperança de que dias melhores virão. Eu quero hoje, né, fazer você entender, aliás, desde ontem a gente está falando isso, que 2019 não é um ano ruim não vai ser um ano ruim não, ele está apenas começando. E assim como todos os momentos da nossa vida, a gente vai ter problemas, né, a gente vai ter altos e a gente vai ter baixos. A gente não pode jogar 2019 por esses 43 dias, não. A gente tem que pensar com um pensamento positivo, com os corações dobrados, joelhos dobrados, pensar com essa esperança que vem do coração de Deus, né? Do coração de Deus direitinho para o nosso. Sabendo que eu posso transformar 2019 num ano melhor. Se você fez alguma coisa de errado que machucou alguém nesses 43 dias, não tem problema não. Pensemos que eu posso ser aquele que pode modificar 2019. Porque eu posso ser diferente amanhã. Eu posso ser uma pessoa melhor amanhã. Raramente a gente é o que a gente foi ontem. Ontem aconteceu alguma coisa que mudou a gente, que hoje já está diferente, e que vai acontecer alguma coisa que vai mudar a gente para amanhã. E nós esperamos que sempre para melhor. É que tem gente que acaba se ferindo demais com as coisas que acontecem e não acabam melhorando de vida. E sim acumulando tristezas, rancores, né, mágoas no coração e não progredindo. Então, se você ficou nesses 43 dias com as coisas ruins que aconteceram, né, com certeza seu ano vai continuar ruim. Mas se você observou o que aconteceu de ruim nesses 43 dias do ano de 2019, mas aprendeu com eles e quer um ano próspero, você vai ter um ano próspero daqui para o final do ano. Basta olhar com um olhar diferente para a sua vida, de como você acordou e de como você pretende ter o seu dia. E São Maximiliano Kolbe diz assim para nós, olha só a frase dele hoje. Não confies absolutamente em ti mesmo, mas confia em Deus. Não confies absolutamente em ti mesmo, mas confia em Deus. São Maximiliano Maria Kolbe. E é com essa certeza, meus irmãos, que tá aqui, ó, que Padre Kolbe nos diz o que eu tô falando para você. Que esse ano de 2019 não tenhamos uma confiança em nós mesmos, a confiança no homem. A palavra diz, maldito o homem que confia no homem. Porque nós somos falhos. Mas que nós possamos confiar absolutamente em Deus. Hoje eu recebi uma mensagem muito bonita que dizia assim, que a águia, ela não luta com a cobra, com a serpente na terra, porque na serpente na terra ela ganha a luta. A águia, ela pega a serpente e leva a serpente para o céu. Ela muda de território, né? Porque lá a serpente não tem condições de ganhar dela. E aí a reflexão era, né, que ela muda de território, que ela leva para o céu. Por que não nós saímos também da nossa zona de conforto? Mudemos as situações de guerra, né, da nossa vida em outro território. Vamos levar para o céu, vamos levar para Deus. Às vezes a gente está cansado de pelejar, de brigar, de lutar aqui na terra. E a gente vê que o negócio não vai. Mas sabe por que não vai? Porque a gente confia absolutamente na gente. Porque a gente se esquece de que a gente tem um Deus que olha por nós, que prometeu, é promessa de que Deus não nos deixaria nunca. E nós nos esquecemos de levar a nossa batalha para o céu. Vamos fazer que nem essa águia. Vamos levar a nossa batalha para o céu. Sabendo que se está difícil aqui na terra, Deus tem toda a providência para nós nos céus. Por isso rezemos juntos, claro, pedindo a intercessão de Nossa Senhora também, né? A nossa mãezinha do céu, a Imaculada, que intercede por nós e que nos ajuda a trilhar esse caminho para o céu. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Imaculada Conceição, rogai por nós. Sei que muita gente às vezes deve pensar assim, né? Nossa, tá difícil minha vida mesmo. Viu, Antonielli? Olha, tá pesado. Então vamos fazer como a águia, gente, levar a nossa oração, levar a nossa guerra, a nossa batalha lá pro céu. Antes de chamar o meu entrevistado de hoje, deixa eu mandar um beijo grande, gente, por favor, né? Natália Silva hoje está fazendo mais um aniversário. Vocês veem a Natália na nossa programação. Tá nos programas também. Nath tá lá em São Paulo hoje, comemorando. Já comemorou no programa, né? Nath, ó, um beijo grande pra você. Obrigada, viu? Por tudo que você é. Eu já falei pra você assim. Que você tem um brilho especial que Padre Kolbe colocou em você, eu tenho certeza disso. Sabe por quê? Porque às vezes você tem umas ideias que transformam a gente aqui, que motivam a gente também. Então continua assim, tá bom? Porque a nossa obra precisa de você e a gente vai continuando caminhando juntos. Você com a sua
autoestima, sua alegria de sempre. E a gente aqui, né, aprendendo também com você e trabalhando junto. É claro, né, com o nosso carisma. Então, Natália, um beijo. Grande Deus abençoe você, tá? E por falar nisso, gente, né, hoje também dia especial, programa especial, como sempre aqui. Eu quero chamá-lo para conversar comigo, como fazemos todos os dias aqui, um entrevistado diferente, uma pessoa diferente, mas ele está aqui com a gente mais uma vez. Padre Adriano Stevanelli, pode estar por aqui, padre? Vem aqui me dar um abraço. Sua bênção, padre. Vamos sentar, vamos bater um papo. Eu ia falar assim, boa. Ele que não é mais novidade, eu vou falar isso, senão ele não volta mais. Né, padre? Vai que você fala assim, então é assim, eu já não sou mais novidade. Pois é, mas é sempre uma alegria muito grande. A sensação é como se fosse a primeira vez, né? Eu gosto de vir aqui, porque você transmite algo muito bom, né? Obrigada, padre. Verdade. E eu gosto de receber o senhor também, viu? A recíproca é verdadeira. Gente, em falar nisso, logo vocês vão ter uma novidade aqui. Padre Adriano Stevanelli não vai estar só algumas terças-feiras aqui não com a gente. Ele vai estar ao vivo aos sábados, a partir de março, né, padre? Se Deus quiser, com o programa Respostas, atendendo os seus pedidos, respondendo às suas indagações, tentando responder, né, padre, diante do seu conhecimento. Exatamente. Mas é verdade, gente, então a gente tá vindo com novidade. Já gravamos o piloto, já deu tudo certo, graças a Deus. E vamos ir com novidades, né? Mas antes de eu começar a minha entrevista aqui, o meu bate-papo com o padre Adriano, deixa eu chamar a nossa dica de hoje, padre. Você sabia que folha de alface, você não pode cortar ela com faca, tem todo um segredo? Não. Vamos aprender agora pra gente comer mais saudável, já que a gente é fitness, né? A gente precisa aprender. Vamos lá. A gente tenta. Vamos à nossa dica de hoje, então. Você sabia que as folhas de alface, quando cortadas com faca, perdem muito o seu valor nutritivo? Deixe sempre as folhas inteiras ou rasgue com as mãos. Essa foi a nossa dica de hoje. Viu só, gente? Rasgar com as mãos é melhor do que cortar com a faquinha. Vai estar falando que ele gosta das folhas de alface inteira, né, padre? Dependendo, às vezes a gente quer fazer uns efeitos, rasga com a mão, viu, gente? Não corta com a faca. E hoje... Viu? Aprendeu, né, padre? Olha aí, mais uma. Padre, e hoje o nosso assunto, eu queria muito falar disso, porque eu falei que até foi na final da semana retrasada, né? O Papa Francisco encerrou a viagem dele para os Emirados Árabes e, assim, foi uma coisa que me tocou demais, aquela viagem, eu acompanhei. A gente foi trocando informação, né? Eu e o padre Adriano, a gente trocando informação, mostrando matéria. E, de fato, eu acho que foi um momento, assim, marcante mesmo para nossa igreja. Mas eu vou chamar a gente para a gente dar uma olhadinha nas imagens desse encontro bonito, só para relembrar e refrescar a memória de quem está em casa, né? A gente fez um pool de imagens para a gente ver como é que foi essa viagem e a gente vai entrar no assunto. Padre, bom ver essas imagens. A gente teve algumas transmissões, né, no período. Queria saber primeiro, né, essa é a primeira vez que um Papa visita, né, um território de religião islâmica,
né? É a primeira vez que o Papa celebra uma missa num território como esse. Então eu queria começar assim, sabendo se isso marca, de fato, um novo tempo para nós que somos cristãos, né? Para nossa caminhada de fé. A gente sabe que eu falo assim, eu não espero mais nada, né? O Papa Francisco, ele faz coisas que a gente muito menos espera, né? Mas esse é um momento, de fato, diferenciado de tudo que a gente já viveu. Olha, é de fato chamado um momento histórico. Histórico por conta de diversos fatores, alguns dos quais você elencou. E eu gostaria de dizer que toda vez que tem uma viagem apostólica, o Vaticano coloca toda a sua diplomacia, trabalho, mas a missão do pontífice é sempre, embora ele cumpra regras de um chefe de Estado, sobretudo a tônica, o adjetivo das viagens apostólicas são exatamente a pastoral. E toda viagem apostólica tem uma logomarca, tem um tema, e é interessantíssimo que o tema desta viagem apostólica nos Emirados Árabes Unidos, do Papa Francisco, foi exatamente tirado do início do Cântico de São Francisco, porque vejam, o que aconteceu há 800 anos atrás? Verdade. Então situa-se um evento histórico que 800 anos depois que Francisco de Assis foi visitar um sultão, né, um chefe, digamos um chefe religioso dos muçulmanos de então, Papa Francisco vem há 800 anos depois, né? E interessante que é um Papa que tem o mesmo nome, Francisco. O que acontece o título, digamos, dessa viagem, fazer de mim um instrumento da vossa paz. Belo, né? Lindo. Esse foi o tema da viagem do Papa Francisco aos Emirados Árabes Unidos. Fazer de mim um instrumento da tua paz. E de fato a tônica toda da declaração comum, a gente vai falar isso depois, e eu digo, sobretudo fala ali o gesto, né? Os gestos são carregados de todo um simbolismo. Atenção, mas o fato de ser um fato histórico, não poderíamos pensar assim que Francisco está fazendo algo inédito. Inédito em que sentido? Porque ele dá um passo naquele longo percurso que a igreja já está fazendo há um tempo. Qual percurso? Um percurso que não começou agora, né? Nós temos que lembrar que em 1986, quando o Papa São João Paulo II convidou para o famoso encontro de Assis os membros de muitas outras religiões, inclusive dos muçulmanos, não foi muito bem recepcionado por muitos, né? Outro momento que deu continuidade a este diálogo interreligioso, que nasce o quê? Sobretudo daquele sopro do Espírito Santo no Concílio Vaticano II, que foi uma reunião, que foi um encontro espiritual, Pentecostes dos tempos modernos na igreja, e ali um decreto, né, Nostra Aetate, fala exatamente da necessidade do diálogo, né, do diálogo interreligioso, da liberdade religiosa, que aliás foi um dos temas desta viagem apostólica, o tema da liberdade religiosa. E vejam, situando no aspecto histórico, eu digo sempre, eu gosto de usar o termo a igreja, aprofundando o mistério da sua fé e a compreensão do seu estar no mundo, sem ser do mundo, dá passos, mas não dá saltos. Então não podemos pensar que Papa Francisco tira do nada esta experiência de diálogo. Faz tempo que a igreja está tentando incutir no nosso coração a importância que se tem, né, para a nossa vida cristã, essa compreensão, né, do diálogo interreligioso, da importância que tem de nós dialogarmos até para o futuro da humanidade. Uma das frases fortes de impacto, né, que virou até título de muitos jornais, ou nós vamos conversar né, e pensar no futuro, ou não teremos futuro. Exatamente por conta que Papa Francisco já tinha falado das guerras no mundo espalhadas, né, guerras em porções, em pedaços de guerras. E nós bem sabemos que muitas dessas religiões têm motivação religiosa de fundo, né? Se bem que lá pelas tantas a gente descobre que o interesse econômico está um pouco acima de tudo. Mas o importante é perceber que Papa Francisco está em continuidade com todos os magistérios dos papas anteriores. Eu não quero nem ir muito longe, vamos lembrar agora, porque Papa Francisco também tem levado muita paulada por conta disso, né? Porque me parece que muita gente não entende os gestos e acha que esses gestos estão contrários à nossa antiga tradição. O mesmo foi criticado o Papa João Paulo II quando beijou o Alcorão, né? Tentaram apagar as imagens, né? Mas isso está lá, é um fato, tem foto, né? E é importante a gente perceber que ninguém está vendendo o Deus da sua religião, né?
Isso é bonito, padre. O senhor falando isso me vem muito assim, né? Que o Papa Francisco, ele vai como um ser de fé, né? A religião está incutida nele, nosso representante da nossa Igreja Católica. Então, a nossa Igreja Católica, ela vai junto. Mas antes mesmo da religião, que já está nele, já é ele, né? Ele vai como pessoa, como humano, como alguém que é cheio de fé. E eu acho que é justamente isso que muitas vezes gera um embate. Nós colocamos primeiro a nossa religião à frente, depois eu vou como uma pessoa de fé, né? E o Papa Francisco não, ele faz ao contrário disso. Exatamente, os gestos falam, o abraço. E é interessante que esse momento histórico que aconteceu, histórico pelo fato de que um Papa nunca tinha ido ao coração de uma nação. Lembremos que os católicos ali são o quê? 10% no máximo, né? É isso, 8 a 10%. 8 a 10%, de uma sociedade toda ela, né? E é histórico também por conta de uma declaração comum que foi feita, né? Uma declaração de paz e, sobretudo, os dois grandes credos, né? Nós podemos assim dizer, assumindo publicamente que o nome de Deus não pode ser usado para incutir medo, né? Para aterrorizar as pessoas. Chegou uma pergunta pra gente aqui. Certo. A Anne pergunta assim, se só nós cristãos semeamos a paz, parece que o ecumenismo, só a gente vai ao encontro. Então, é interessante como que é o nome dela? Anne, esse diálogo religioso tem a ver com o ecumenismo? É a mesma coisa ou não, padre? Não, é uma distinção que seria importante nós fazermos, né? Unitatis Redintegratio é um outro decreto do concílio que trata sobre o cristianismo. Então, quando eu falo ecumenismo, o ecumenismo diz respeito somente às denominações cristãs. Né? No caso com o mundo muçulmano, apesar de certas pontes que nós podemos estabelecer, nós já passamos para um outro nível, que é uma outra qualificação. O diálogo passa a ser interreligioso. Então, o ecumenismo é o diálogo dos cristãos católicos com os cristãos ortodoxos, com os cristãos do mundo reformado, sobretudo dos ramos históricos, entre cristãos. Ou seja, precisa reconstruir a unidade entre os cristãos. O diálogo interreligioso é, de fato, esse fato de fomentar, através da consciência, de que uma fraternidade universal passa necessariamente por um diálogo fraterno entre pessoas de diferentes religiões. Gente, para o futuro do mundo, isso é crucial. O Papa tem consciência disso, todos nós temos. Né? E, Anne, eu digo assim, por incrível que pareça, é verdade. Os discursos dos papas têm tido nessa linha, e me parece que por fidelidade ao Evangelho, me permita dizer, né, nós assumimos a paz, o princípio da não violência, como um princípio. Não é negociável. Nós não vamos colocar... Um professor meu dizia, Anne, lá em Roma, quando eu estudei, atenção, vamos tomar cuidado quando a gente fala de diálogo interreligioso. Não são as religiões que sentam para conversar. Eu não vou pôr o Deus cristão e o Deus na visão, na interpretação do Corão, na interpretação do livro sagrado dessa religião, para conversar e vamos fazer um jogo de cartas. Vamos ver quem tem razão, quem não tem razão, quem é mais Deus, quem é menos Deus, quem tem mais verdade e quem tem menos verdade. Não é absolutamente isso. Concretamente falando, o que acontece é o encontro entre os religiosos, as pessoas da religião. As religiões não dialogam nesse sentido. Quem dialoga? A pessoa religiosa. Porque nós estamos debaixo do mesmo teto. A casa é comum. Custa caro para a humanidade. E nós já vimos esta história muitas vezes. E parece, Anne, que a gente não está aprendendo. Mas custa muito caro para a humanidade se fechar para o diálogo. E eu falo assim, padre, eu fico feliz que somos nós que estamos indo ao encontro. Se essa é a visão que as pessoas têm, e muitas pessoas dizem isso mesmo. Sabe? Só o católico que vai ao encontro... Eu não acho que é assim, mas se você tem essa visão, louvado seja Deus por isso, sabe? Porque é sinal de que eu estou disposta a ser objeto de transformação. Sim. Se o outro não é o problema do outro, mas eu estou disposta a mudar nossa realidade. Sim, né? Olha, e hoje eu estava conversando com o Padre André, exatamente que nós tentamos fazer o quê? Assimilar o mundo muçulmano ao terrorismo. É verdade que eu, tanto quanto muitos, concordo que talvez as lideranças muçulmanas, os muçulmanos, por exemplo, não têm um porta-voz, digamos assim, como nós temos um Papa. Né? Eles têm uma certa liderança mais diluída no contexto. Óbvio que eu queria expressões talvez mais diretas de condenação de atos terroristas, mas é absolutamente injusto associar a religião do Islã ao islamismo, ao terrorismo. Isso porque, gente, por séculos, eu conheci em Roma
irmãos, eu digo assim, pessoas que eu fiz uma grande amizade e são muçulmanos. Eles se perguntavam o que está por detrás de todas essas guerras fomentadas, porque por séculos, eu não estou falando por anos, nem décadas, por séculos, atenção, cristãos e muçulmanos conviveram muito bem em muitas partes do Oriente. Só que maravilha. Então o que acontece? Que tem que acontecido hoje a bolha. Eu tenho que justificar a minha ideia. Então, para isso, eu tenho que encontrar elementos que confirmem. Eu não estou preocupado mais com a verdade. Ninguém mais está preocupado com a verdade. Nós estamos preocupados em justificar a nossa visão de mundo. E mesmo que nós digamos que todo mundo muçulmano assumiu como projeto, que segundo eles interpretam que é um projeto que vem do Alcorão, é uma interpretação desse nível, nós cristãos estamos impedidos de fazer uma leitura do gênero por vingança ou por revanche. Pensava hoje sobre a nossa conversa. O que a gente faz na Sexta-feira Santa? O dia que a gente celebra a morte de Nosso Senhor, o altar está desnudado. O despojamento total da humanidade que celebra a morte do Salvador, da parte cristã. Gente, o padre, em nome da igreja, faz sua a oração de Cristo por toda a humanidade. Aí vem a sequência de orações. Pelos que creem em Cristo. Começa pelo Papa, pelos bispos. Aí vai pelos que creem em Cristo. Pelos que não creem em Cristo. Pelos que creem em Deus, mas não creem em Cristo. Por aqueles que não creem em Deus. Então vejam, a nossa oração da Sexta-feira Santa é também por pessoas de outras religiões. Sexta-feira Santa, ali diante do altar desnudado. A igreja convida todos a orar também por aqueles que não creem em Deus. Olha que maravilha. Então, Padre, preciso dar uma pausa no nosso intervalo. Você tem que me cortar mesmo, porque o padre se empolga, já falei. Não, mas eu falo assim, é ótimo, não tem problema, né, gente? A gente vai para um rápido intervalo, depois a gente volta conversando mais sobre esse assunto. Se você quiser participar com a gente também, acho que é muito legal, né, Padre, essas interações, assim. 3349-1015, 99347-0532. A gente vai para um intervalo rapidinho, a gente já volta, tá? Prometo que vai ser curtinho esse intervalo. Voltamos com o nosso programa Sempre com Você. Antes de começar aqui, vou retomar minha conversa. Vamos ver o VT do nosso Para Viver Melhor de hoje, por favor? O cuidado com o que vai no seu prato é um dos pontos centrais para alcançar uma maior qualidade de vida. O abuso de alimentos ricos em gorduras saturadas, sódio e açúcares é um gatilho para as doenças como infarto, derrames, hipertensão, obesidade, diabetes e até câncer. Em contrapartida, é fácil incluir no cardápio alimentos heróis da resistência e da longevidade. O Centro de Pesquisas Médicas de Cardiff, no país de Gales, comprovou que as vítimas de ataques cardíacos aumentaram as chances de evitar novos problemas em 29%, quando passaram a comer peixe pelo menos 2 vezes por semana, graças à presença do ômega 3. Peixinho gostoso também, né, Padre? Comer 3 vezes por semana, talvez às vezes pro bolso da gente fica meio caro, mas dá saúde, né? Com certeza. Eu prefiro à noite, por exemplo, eu prefiro sempre carnes brancas, né? O peixe, de preferência. Ai, uma delícia. Bom. Muito bom, viu, gente? Ficou a nossa dica de hoje, então. E para você que ligou a TV agora, a gente está falando sobre a viagem que o Papa fez aos Emirados Árabes Unidos, agora tem uma semana atrás. E a gente está falando sobre esse assunto, né? E o Padre Adriano Stefanelli está aqui com a gente. A gente falava um pouquinho sobre isso, né, Padre? Acho que justamente o que gera o conflito de tudo é a ala radical de todos os lados, né? Porque são os radicais daquele lado que fazem coisas pesadas, mas também no meio católico ou em qualquer outra religião, o radicalismo ele é o que afeta, né? É o que não permite um diálogo, como o senhor dizia. São pessoas que fazem diálogo, não são as religiões que conversam entre si, mas os religiosos, as pessoas que praticam a religião. Então, quando há um radicalismo, isso pode ser difícil para a gente poder dialogar, né? E a gente vê que as próprias lideranças, tanto da Igreja Católica quanto do islamismo, deixaram o radicalismo de lado. Foi celebrada uma missa, Padre, num território em que de 8 a 10% somente é cristão. E eles não são, esses que são cristãos lá, católicos, não são originários de lá. Tem filipinos, né? Tem de outras áreas que estão ali também.
Certo. Você tocou num outro ponto. Por que a visita é histórica? Não só pelo fato dos elementos históricos que norteiam um pouco o significado de uma viagem desse gênero, os gestos, a declaração comum feita entre o Papa e o imã, mas também essa missa no coração de um país muçulmano. E veja, nós estamos falando de um país em que manifestações públicas de fé, celebrativas, de culto, cristãos são proibidas. Então, uma celebração no estádio com praticamente 25 mil participantes, e muitos deles, não poucos, eram muçulmanos, né? Num clima de muita alegria, de muita receptividade, de muita emoção. Em alguns momentos a cena mostra, né, uma menina que o Papa Móvel está passando, e o soldado, né, um soldado árabe ali, com toda aquela indumentária, com todo o turbante, né, clássico, então ele pega a criança e leva até o Papa. Significa o respeito, né, o respeito significa que é da parte do Papa um gesto corajoso, um gesto também de humildade, e tudo isso acontece, eu acredito, por graça de Deus. Não tem por que nós buscarmos interpretações mirabolantes, porque está na moda, né? Nós precisamos das interpretações mirabolantes para justificar as nossas ideias, e muitas delas tão distantes do cristianismo como o céu distante da terra, mas a gente precisa, né? Então tem gente preocupada em justificar somente seu ponto de vista, e precisa dizer que o Papa está vendendo o cristianismo, que no fundo existe uma conspiração universal para renunciar aos princípios católicos, para criar uma religião universal, onde cada religião renuncia ao seu conteúdo de identidade confessional para se abrir a uma religião universal. Eu não tinha ouvido isso. Existe. Nas redes sociais a gente encontra um pouco de tudo. É óbvio que nós temos que lutar contra os radicalismos em todos os âmbitos. Veja, no âmbito da política, veja a atual situação que nós temos, né? 2 bolhas, 2 mundos, como se não bastasse um antes, agora nós temos uma outra, né? Se degladiando, você manda nas redes sociais a imagem para a pessoa falar, isso aí é um fake. Sabe o que você percebe? A pessoa continua divulgando, não interessa para ela se é verdade ou não. A verdade não interessa mais para ninguém. E importa, num clima de polarização extremista, justificar seu ponto de vista. E aí eu falo, hoje nós temos que a teologia tem que fazer um trabalho enorme no Brasil. Por quê? Porque nós estamos com cristianismos. Ou seja, eu estou falando interpretações do cristianismo que são absolutamente incomunicáveis entre si. Tanto ao ponto que eu digo a verdade para vocês. Ouvindo algumas pessoas como padre, às vezes eu me coloco em crise e eu me pergunto, essa pessoa lê o mesmo evangelho? Essa pessoa crê na mesma fé que eu tenho? Ela conhece o mesmo Cristo que eu? Até padre às vezes se coloca em crise. Eu devo estar errado, não é possível, né? Eu vejo algumas pessoas e eu falo, meu Deus, mas essa pessoa é da minha religião? Isso para a gente ver que essas interpretações, né, elas precisam estar sempre sendo purificadas pelas fontes, pelos elementos constitutivos da nossa fé. Sagrada Escritura e a tradição apostólica. Esses 2 elementos, os reformados, os cristãos irmãos, cristãos reformados, não têm a tradição apostólica como um elemento de fundamentação, não aceitam a oralidade da revelação, que seria também revelação de Deus, porque muitas coisas não ficou escrito no período do evento Cristo, né? Mas, de qualquer forma, nós temos um livro em comum. O problema é o seguinte, que nós temos interpretações absolutamente discordantes, contrastantes entre si. Então tem gente justificando o uso de armas na Sagrada Escritura. Como fazem isso? Com uma leitura absolutamente fora de contexto, em desrespeito a toda uma série, uns séculos e séculos de tradição, no sentido de que você usar, por exemplo, o discurso que é justificável, da legítima defesa, para justificar o assassinato, a morte de outro, não, a legítima defesa não procura a morte de ninguém. A legítima defesa procura a defesa, mesmo que nessa defesa, radicalmente, você vai ter que necessariamente tirar uma vida. Mas o objetivo aqui não é matar, porque o mandamento da lei de Deus é não matar, não matarás. Então eu digo assim, mesma coisa vale no mundo muçulmano. O Papa, atenção, o Papa foi para um ramo
do mundo muçulmano, que são os sunitas. Existem outros. Por exemplo, existem seríssimas críticas de um mundo muçulmano, de uma parte do mundo muçulmano, a interpretações das alas mais xiitas, os chamados os xiitas, né? Sunitas é um ramo de interpretação dos profetas. Existe uma diferença lá na raiz. Então, o que a gente precisa pedir a Deus? Que Deus nos livre da tentação dos radicalismos. Na religião, na política, em qualquer lugar. Porque onde chega o radicalismo, a fé vai embora. Padre, agora para a gente até encerrar, né, o programa, eu sei que a gente teria muito mais coisas para falar, né? Eles assinaram um tratado, né, assim, e foi muito bonito, foi um momento muito marcante disso, né? Eu queria a gente só para falar o que saiu acordado de lá, né, o Papa Francisco. Não foi só uma visita, oi, vim aqui, vim celebrar uma missa e vou embora. A gente sabe que não é isso, né? Mas justamente é isso que o senhor falou lá no começo, né? Precisamos começar a cultivar essa paz, porque senão, daqui uns tempos, a gente nem comunidade nem sociedade vai ter, né? Antoniela, eu acho uma coisa boa. Procurem, todo mundo procure o texto da declaração. Para o católico, que é o meu irmão da mesma confissão, eu digo o seguinte, procure textos. Não vão por comentários ou críticas. A grande maioria do nosso povo vai para os famosos vídeos de internet, onde são pincelados, né, às vezes de maneira maquiavélica, partes, trechos fora de contexto. O que acontece? Você vai ficar contra a declaração sem ter lido. Então, o que acontece? Primeiro, leia. O que eu aconselho? Primeiro, leia a declaração. Ela é histórica, sim. Um papa e um líder muçulmano falando nós, citam o Deus Criador, e vocês vão ver que todas as temáticas vão ressaltar o quê? Aquilo que o próprio documento se propõe. Vamos fazer uma estrada, vamos assumir uma cultura do encontro. O desconhecimento do outro pode nos custar muito caro, porque você vai para o ramo do prejuízo. Então vejam que o documento é eu e você, quer dizer, dois grandes líderes de duas grandes religiões, né, do livro, digamos assim, o mundo muçulmano, estão dizendo que existem pontos em comum. Por que não ressaltar as pontes que nos unem do que ficar ressaltando o que nos separa? Então isso não significa que ninguém está renunciando à sua própria identidade. Vamos esquecer que a Igreja Católica, quando fale de diálogo, esteja entendendo o diálogo como negociação da verdade. Ponto. Isso é calúnia, isso é mentira de quem faz interpretações externas aos fatos. O fato que tem é que a Igreja está tentando dialogar, o diálogo é exigente, o mais fácil é todos nós nos armarmos de metralhadora, você ir lá na primeira loja que você encontrar. Prático, gente. Vocês querem um conselho bem prático? Vamos todo mundo nos armar até os dentes e resolvemos todos os problemas da nossa vida. Idiotice. Sabemos que não é assim. Né? O diálogo exige, é cansativo? É empenhativo? Mas para o cristão, se ele entendeu bem o que a tradição da fé chegou no contexto atual da nossa vida cristã, ele entendeu que a renúncia ao diálogo é renúncia a um princípio constitutivo da paz. Não tem paz sem diálogo. Agora, se você quer guerra, tudo bem, aí é um outro princípio. 500, né? Mas eu acho que nunca é tarde, né, padre? Até chegou uma colocação aqui, eu estava lendo agora, né, da Samara da Vila Margarida, ela estava falando assim, que se o diálogo interreligioso fosse instaurado há muito tempo, talvez teríamos uma tolerância religiosa maior diante da fé do outro. Eu acho que é isso, né? Na verdade, eu tive um amigo que morou teve um período que eu morei 6 anos em Roma, desses 3 numa casa que acolhia pessoas de outras religiões. E acolhi uma pessoa que se tornou um grande amigo, e ele me deu um livro que falava de um estudo, de uma pesquisa que um muçulmano, colega dele, pra vocês terem uma ideia, 5 da manhã, a hora que nasce o sol, ele se colocava lá no quarto, e o meu quarto era o vizinho dele, né? Ele se colocava em atitude de oração, então ele tinha que ser na hora que o sol está nascendo. E a mesma coisa, eu via a devoção que ele tinha. E ele realmente, essa amizade com ele, quebrou um mundo, vocês não fazem ideia. Eu também era muito preconceituoso com o mundo muçulmano. Criou um mundo de preconceitos da minha parte. E realmente você percebia como ele ficava arrasado quando ele ouvia notícias, né, que vinham de atos terroristas da sua religião. Ele dizia, eu não sei qual Alcorão leem essas pessoas. Não é o livro que eu conheço. Né? Ele é uma pessoa de bem, uma pessoa tranquila. Então você cria barreiras toda vez que você distancia o diálogo, que você desconhece o outro. Aí você vai criando monstros e vai criando muros. Cuidado, os muros são perigosos, porque uma hora
o outro lado vai querer vir para o nosso lado, ou nós para o outro. E aí esse diálogo interrompido por um muro pode se tornar muito mais trágico. E eu vou aproveitar e mandar um beijo grande para a Salomais, que está sempre aqui com a gente. Acho tão bonito o jeito, né? Eles têm toda a vestimenta, respeitam a sua fé de uma forma muito rígida, né? Talvez algo que a gente precisa aprender também com eles. Mandar um beijo para a Salo, que é psicóloga, vem aqui falar de psicologia positiva com a gente. Já teve também no diálogo interreligioso. E que a gente possa semear essa cultura de fato da paz. Padre, obrigada mais uma vez, viu? Imagina. Agradeço com muito carinho sua presença aqui. Eu que agradeço essa oportunidade, passa tão rápido, né? Passa rápido. O senhor vai ter 1 horinha só pro senhor, fica tranquilo, Pois viu? é. Padre, muito obrigada mais uma ótimo. vez, viu? E eu agradeço essa oportunidade e também esse convite que a TV Imaculada fez pra gente. E eu espero corresponder de qualquer forma a esse instrumento de comunicação e de evangelização fantástico. A gente fica feliz de te receber aqui na nossa casa. E agora, então, antes de encerrarmos o programa, vamos ver o que Santo Agostinho tem a dizer para nós nessa tarde de terça-feira. Não é tanto o que fazemos, mas o motivo pelo qual fazemos que determina a bondade ou a malícia. Santo Agostinho. Vamos encerrando o nosso programa por aqui, agradecendo o carinho dessa audiência. Falamos de um tema tão importante hoje, né? Quero lembrar que amanhã estaremos de volta para rezar por você e para rezar com você. Você já pode ligar 3349-1015, 993470532 para mensagem de texto, colocar a sua intenção para a gente rezar amanhã por você. Um beijo grande, Deus abençoe e continue na nossa programação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, tchau, tchau!